Boa noite, alunos do primeiro período noturno das Faculdades Integradas de Três Lagoas. Sou o professor Marcos Zacamini e hoje daremos continuidade aos estudos de Direito Penal. Hoje falaremos das escolas normativistas ou também chamadas funcionalistas. Na aula passada, falamos sobre a escola clássica, a escola neoclássica ou neocantista e a escola finalista. Para estas escolas, a primeira, a escola clássica, o que é uma conduta? Para eles, a conduta é um movimento corporal que produz uma modificação no mundo exterior. Ela foi superada posteriormente pela escola neocantista, em que tivemos a implantação de um juízo de valoração. Então, antes, na escola positivista, ou a escola clássica, nós tínhamos uma questão apenas jurídica. Era o excesso de formalismo. Não havia interferência de outros ramos da ciência e apenas a aplicação formal da norma. Para o sistema neocantista, há a implantação de um juízo de valoração. Então, para a escola neoclássica, para eles a conduta é um movimento voluntário causador de um resultado. Então vemos aí que nós temos um juízo de valoração quanto à conduta, se ela foi voluntária ou não. A escola neoclássica, ou também chamada de neocantista, foi superada pelo finalismo, criado pelo jurista alemão Hans Wetzel na década de 1930, que ele fala que a conduta, na verdade, ela é realizada por um homem capaz de agir, que é um ser responsável e livre pelos seus próprios atos, em razão de uma atividade dirigida a um fim. Esta é a escola finalista da ação. Então, para Hans Wetzel, a conduta é o comportamento humano voluntário e consciente dirigido a um fim. Então nós temos que analisar o âmbito subjetivo, nós temos que analisar a consciência e a vontade do agente para verificar se foi um homicídio doloso, se foi uma lesão corporal seguida de morte, se foi um homicídio culposo, entre outros. Tá certo? Então, o finalismo, ele se restringe à consciência e à vontade, ou seja, o dolo do agente. Isso é chamado de imputação subjetiva, ou seja, nós temos que analisar o que a pessoa quis naquele momento. Após a escola finalista, nós tivemos o surgimento das escolas normativistas, ou também chamadas de escolas funcionalistas. Nós temos duas, uma primeira da década de 70, de Klaus Roxin, e outra da década de 80, que é de Gunther Jacobs. A escola funcionalista de Klaus Roxin tem três características essenciais. Para Klaus Roxin, o direito penal ele serve para proteger bens jurídicos essenciais. Então nós temos aí e estudamos o princípio da ultima ratio, por exemplo, ou seja, o direito penal ele só será utilizado para proteger bens jurídicos essenciais. A segunda característica é a distância do formalismo exagerado da escola positiva, ou seja, nós vamos valorar aquela conduta e caso ela não leve perigo ou dano ao bem jurídico, aquela conduta não será considerada crime. Estudamos o princípio da insignificância. Então, o que quer dizer o princípio da insignificância? Às vezes, uma conduta que formalmente se adequa a um tipo penal, exemplo, furto, subtrair coisa alheia a móvel. Então, se eu subtraio, por exemplo, uma caneta, formalmente falando, eu cometi um crime de furto. Porém, se analisarmos o valor desta caneta, então materialmente não houve um prejuízo ao patrimônio alheio. Então nós temos para o normativismo, para o funcionalismo de Roxin, o distanciamento quanto ao formalismo excessivo do direito penal. E uma outra característica, nós temos a prevalência do jurista
sobre o legislador. Isto quer dizer o quê? A prevalência do jurista sobre o legislador. É o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Então, apesar de nós termos uma lei formalmente prevista no Código, o jurista ele pode, por exemplo, valorá-la de uma maneira diferente. Então, mesmo que eu tenha subtraído esta caneta, o jurista, em razão da insignificância do patrimônio lesado, ele pode não aplicar uma punição, porque o patrimônio alheio não foi materialmente, de forma relevante, prejudicado por esta subtração. Então, estas três características fazem parte do funcionalismo de Klaus Roxin. Então, nós temos, a partir de 1970, um funcionalismo chamado teleológico, que o grande expoente é o jurista alemão Klaus Roxin. O funcionalismo teleológico também é chamado de funcionalismo moderado e ele vem da escola de Munique. O que quer dizer funcionalismo? Porque para este sistema nós temos que verificar qual é a função do direito penal. Então, qual é a função do direito penal para Klaus Roxin? A de proteção de bens jurídicos. Por isso é chamado de funcionalismo teleológico. Teleológico quer dizer qual é a finalidade. Então, o funcionalismo, qual é a função do direito penal? É de proteger bens jurídicos. O funcionalismo sistêmico, ele tem uma característica que é chamada de dualismo. O que quer dizer dualista? Quer dizer que o direito penal ele vai conviver em harmonia com as outras áreas do direito. Por exemplo, o direito penal ele deve respeitar os princípios, as regras estabelecidas pela Constituição Federal ou pelas outras áreas do direito. O direito penal ele é submetido às outras áreas do direito e principalmente às regras constitucionais. Então, o direito penal não pode fazer tudo. Existem regras que limitam a ação do direito penal. Ele não pode extrapolar estes limites. E é por isso que o sistema funcionalista teleológico ele é dualista. Ele respeita as outras áreas do direito. Então, o direito penal convive em harmonia com todo o ordenamento jurídico restante. E para Klaus Roxin, o direito penal ele deve ter a influência das políticas criminais. O que são políticas criminais? São os anseios da sociedade, ou seja, são os ideais jurídico-penais da sociedade. Então, para Klaus Roxin, nós temos a norma sendo revalorada, ou seja, os ideais da sociedade devem adentrar o direito penal. Então ele afasta-se um pouco do finalismo, porque o finalismo ele é restrito a um ser humano livre, responsável e capaz de agir. Para o funcionalismo teleológico, nós temos a influência de política criminal. Então, há também a influência da sociedade nas normas. Por isso que é chamado de normativismo. Há uma prevalência da norma. Tá certo? Então, Klaus Roxin tem um chamado funcionalismo teleológico, ou também chamado de funcionalismo moderado, e também é um sistema da escola de Munique. Lembrando, para esse sistema, o direito penal ele vive em harmonia com o resto do ordenamento jurídico, respeitando os seus limites, por isso chamado de dualista. E há uma direta influência das políticas criminais, ou seja, os ideais jurídicos da sociedade, os anseios daquela sociedade contemporânea. A segunda escola do funcionalismo é o funcionalismo sistêmico. Este tem como expoente o jurista alemão Günther Jacobs. Günther Jacobs é influenciado por um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann. Para Niklas Luhmann, a sociedade é sistêmica, ela é autônoma. Então vamos lá. A escola
de Gunther e Jacobs é conhecida também como funcionalismo radical ou funcionalismo da escola de Bonn. Duas características essenciais. O funcionalismo sistêmico ele é monista. O que isso quer dizer? Ao contrário da escola de Klaus Roxin, a escola de Jacobs fala que o direito penal ele não necessita das outras áreas do direito. E por que ele é radical? Porque ele não precisa do direito constitucional, por exemplo. Ele não vai se limitar aos princípios como da dignidade da pessoa humana. Somente o próprio direito penal impõe e retira os seus limites. Para Gunther e Jacobs, nós temos para o funcionalismo sistêmico um sistema autônomo, portanto, ele é independente das outras áreas do direito, ele é autorreferente, as suas referências são próprias do direito penal e ele é autopoiético. O que quer dizer autopoiese? É que ele se renova por conta própria. O funcionalismo sistêmico é conhecido como direito penal do inimigo. Então, para Gunther e Jacobs, como o direito penal é um sistema, quando alguém infringir a lei, nós precisamos estabilizá-la. Então, para Gunther e Jacobs, qual é a função do direito penal? É a de proteção da norma. Se alguém infringir a lei, deve ser realizado algo para estabilizá-la. Como que se faz isso? Punindo, e punindo de forma que toda a sociedade fique intimidada. Isto é chamado de prevenção geral. Então você pune alguém para que a sociedade se intimide e com isso temos a estabilização da norma. E o funcionalismo sistêmico é também chamado de direito penal do inimigo, que a legislação terá um direito penal para o cidadão e haverá um outro direito penal para o inimigo. O funcionalismo sistêmico, na verdade, tem como consequência um direito penal do autor, e aí é o famoso direito penal do inimigo, em que nós temos alguém que cometa um crime grave repetidas vezes, ou seja, um criminoso habitual, será considerado inimigo e para se estabilizar a norma, este inimigo deve ser eliminado. Lembrando, ele tem uma tendência a transformar o Estado num Estado autoritário. Então, com isso, nós terminamos as escolas do direito penal. Falamos sobre a escola clássica, neocantista, o finalismo e agora o funcionalismo. Na semana que vem, falaremos sobre a classificação dos delitos. Uma boa noite e bons estudos.